Boa noite, bem-vindos à 39ª aula do nosso curso de Filosofia. Esta aula, excepcionalmente, não está sendo realizada ao vivo. É uma aula gravada previamente, por razão de força maior. Eu não poderia estar presente às 8 da noite do sábado, dia 4 de março, ao vivo com vocês. Então, a aula foi gravada antes e agora, às 8 da noite, a aula está sendo liberada. Nesta aula, nós vamos pensar a partir de um filósofo muito interessante. É um filósofo que eu considero especialmente relevante para pensar questões dos nossos dias. O filósofo é o Epicuro, que deu origem à filosofia epicurista. Epicuro era um filósofo que, em sua juventude, andou com um professor platônico, com um professor da academia, e depois acabou sendo influenciado por Demócrito, com seu atomismo, por Aristipo e pelos Cirenaicos, e por Pirro e pelo ceticismo. E o Epicuro faz uma mistura dessas filosofias que correspondeu à necessidade social, histórica do seu tempo. Após a invasão de Alexandre o Grande na Grécia, os gregos perderam a sua liberdade política. As poleis gregas perderam a sua autonomia que só vieram a reconquistar no século XIX depois de Cristo. E viveram nesse momento, pela primeira vez em 2 séculos, sob o domínio estrangeiro. E com isso, todas as instituições que garantiam a liberdade aos cidadãos livres das poleis se desfizeram. Então, não havia mais o âmbito da liberdade política entre os gregos. E essa liberdade, que já estava incrustada na alma do grego, precisou se manifestar de outro modo, de um modo interior. A liberdade se interiorizou, a liberdade encontrou uma saída para dentro. E essa interiorização da liberdade foi muito influente na filosofia posterior, inclusive na filosofia do cristianismo. Quando Epicuro decidiu fundar a sua academia, o seu liceu, a sua academia, o liceu era de Aristóteles, a academia de Platão, Epicuro buscou se contrapor tanto à academia quanto ao liceu. Ele fundou o jardim numa casa que ele comprou, em Atenas também. Então Atenas passou a ter 3 grandes escolas de filosofia, que foram a academia, que foi a primeira, o liceu de Aristóteles e o jardim de Epicuro. Mas o jardim tinha um modo de organização que era diferente daquele da academia e do liceu. De fato, a academia e o liceu assemelhavam-se, de certo modo, à universidade, a um centro de estudos avançados em que, de fato, se investigava a física, a metafísica, a lógica, as ciências naturais, a matemática. E o jardim não tinha esse propósito. Na verdade, não se buscava fazer uma preparação para a política, para a atividade política que era vista, por exemplo, pelos platônicos, como uma atividade sumamente importante.
Nos jardins, o propósito não era esse. Até porque nem fazia mais sentido preparar para a atividade política numa sociedade que já não mais vivia num ambiente de liberdade política, de democracia. Então, o que o jardim procurava aprimorar não era a capacidade de interferir e de governar a sociedade política. O jardim preparava para outra coisa. Preparava para o aprimoramento interior do homem. E essa é uma característica que, nesse momento da filosofia helênica, surge de modo muito forte. As filosofias do helenismo, ou seja, as filosofias que surgiram após a conquista da Grécia pelos macedônios e que se espalharam por todo o mundo ocidental, né, por toda a Europa, pelo norte da África, pelo Oriente Médio. Essas filosofias eram filosofias que visavam a resolver problemas que não eram de natureza política ou não eram de natureza física, mas eram de natureza ética. E a resolução desses problemas se dava por meio de um tipo diferente de prática, uma prática interior do homem, uma preparação interior, uma preparação da alma. E é aqui que surge a ideia que foi bastante explorada por um filósofo contemporâneo nosso, muito interessante, Pierre Hadot, a ideia de exercícios espirituais ou exercícios existenciais, né? Então, interessava mais a transformação interior do ser humano do que a transformação, por exemplo, da polis, da cidade, de um reino. O problema ético tornou-se o problema mais importante, justamente porque, de fato, era o único meio que se tinha para viver uma verdadeira liberdade. Então a liberdade agora não estava mais no âmbito da vida política, a liberdade agora estava dentro de cada um. E essencialmente as escolas helênicas visavam a um núcleo que correspondia a um núcleo conceitual que correspondia à ideia da mais alta liberdade e que, no caso dos epicuristas, estava na busca pela serenidade ou pela imperturbabilidade, por aquilo que em grego se dizia ataraxia, a ausência de perturbações na alma. Isso significa, então, que os epicuristas visavam a ter uma vida sem perturbações da alma. E, além disso, há uma vida na qual se buscava evitar as dores. E isso tem um nome grego também, a aponia, que é a ausência da dor. A ausência da dor física e a ausência de perturbações na alma. E como é que se buscava essa ataraxia, essa ausência de perturbações na alma? Aqui, Epicuro tem uma receita muito original. Para Epicuro, as perturbações da alma surgem, em primeiro lugar, em função do medo do homem. O medo é a grande causa, é a primeira causa das perturbações da alma e do sofrimento que nós temos. Isso tudo, né,
está muito bem descrito num belíssimo pequeno texto que é a carta a Meneceu, que foi preservado, é um texto de Epicuro, né? E é o texto mais bonito de Epicuro, a carta a Meneceu ou carta sobre a felicidade. Então eu recomendo, se vocês puderem comprar ou baixar, né? Para comprar deve ser muito barato, porque de fato é um texto muito pequeno, mas é um texto belíssimo, todo mundo deveria ler. E como é que então nós temos acesso, ou como é que nós podemos libertar a alma desses medos? Epicuro tem uma receita. A receita para Epicuro consiste, em primeiro lugar, na compreensão de que os deuses, se é que existem, não se preocupam muito conosco. E a morte, que certamente existe, não deve ser objeto de temor. Então, para Epicuro, os grandes medos do ser humano são, em primeiro lugar, o medo dos deuses, ou o medo do julgamento dos deuses, ou do julgamento de Deus, poderíamos dizer, num contexto judaico-cristão, e o medo da morte. São os dois grandes medos. E Epicuro diz, bom, os deuses, se é que existem, estão lá no mundo deles, isto é, Epicuro adotava uma postura que nós poderíamos chamar hoje de teísta, ou melhor dizendo, deísta, né? Ele acreditava até que houvesse deuses, mas não acreditava que os deuses pudessem interferir na nossa vida. Então ele era um deísta, não um teísta. O teísmo acredita que, de fato, Deus pode interferir na nossa vida e por isso nós devemos adorar a Deus, nós devemos rezar para Deus. Essa é a posição teísta com T. A posição deísta é a posição que afirma que há um Deus ou há deuses, mas não faz sentido ter religião, não faz sentido rezar para os deuses, não faz sentido adorar esses deuses porque eles pouco se importam conosco, eles são simplesmente os criadores das coisas, ou o criador das coisas, né? E essa é uma postura bastante semelhante àquele Deus dos filósofos que aparece de forma muito intensa no século XVII, no Iluminismo, né, no qual os filósofos acreditavam na existência de um Deus criador, de um primeiro motor, usando a linguagem aristotélica, mas não acreditavam num Deus que interferisse no mundo humano, né? Então Epicuro era um desses. Ele dizia, olha, não há sentido em ter medo do julgamento dos deuses ou do julgamento de Deus, porque esse Deus não se importa conosco. Ele não está nem aí, ou esses deuses não estão nem aí. Eles estão ocupados com as coisas deles. Seria a mesma coisa que nós parássemos a nossa vida, se nós fôssemos deuses, para observar e para ficarmos preocupados com as atitudes das formigas no formigueiro. Nós não estamos preocupados com as formigas. As formigas podem fazer o que quiserem, né, num formigueiro qualquer, porque isso não nos importa em nada. O que uma formiga específica vai estar pensando ou vai estar fazendo, se ela vai para um lado, se vai para o outro, se ela vai bater na outra formiga, se ela vai morder outra formiga, enfim, para nós é absolutamente desimportante e desinteressante, né? Algo assim. Seria algo, essa visão seria semelhante àquela que os deuses têm da nossa vida, né? Então não precisamos temer o juízo dos deuses, porque não há juízo dos deuses sobre os homens. Os homens são como formigas, são como micróbios para os deuses, né? Enfim, não é exatamente esse o conjunto de palavras que Epicuro usava, né? Eu estou, evidentemente, colorindo um pouco mais, trazendo essas palavras para o nosso tempo, né? Mas a ideia era essa, tá? E quanto à morte? Bom, há dois aspectos aqui no medo da morte. Primeiro, o medo de sofrer antes de morrer, né? E segundo, o medo da morte em si.
E Epicuro dizia que nós não devemos ter muito medo de sofrer, não, porque ou o sofrimento pode ser suportado, ou o sofrimento é suportável, a gente pode aguentar esse sofrimento, ou então o sofrimento será curto. Vocês entenderam? Ou nós podemos conviver com ele, com esse sofrimento, por meses, por anos, por décadas talvez, e vai ser um incômodo, né? Ou então, se o sofrimento for muito intenso, ele será curto. Por quê? Porque ou ele desaparecerá, nosso corpo dará um jeito, e isso pode acontecer, ou nós morreremos e não precisaremos sofrer tanto, né? Deixaremos de sofrer. Então, ou o sofrimento é suportável ou é curto. E a própria morte, nós não devemos temer, por quê? Porque jamais teremos a experiência da morte. Quando nós estamos aqui, a morte não está. Quando a morte está, nós já não estamos. E para Epicuro não há vida depois da morte. Não há céu, não há inferno, não há paraíso, não há mundo dos mortos, não há Hades, enfim, não há nada. Epicuro acreditava que o nosso corpo e a nossa alma eram compostos por átomos. E esses átomos, depois da nossa morte, simplesmente voltavam à natureza e compunham outras coisas, né? Então não há razão para temer a morte, porque nós não veremos a morte chegar. Quando a morte chegar, nós já não estaremos lá. Então não há razão para temer. E para Epicuro, então, essa libertação do medo dos deuses, do medo da morte, do medo da dor e da morte, é o próprio propósito da sabedoria. É o próprio propósito da filosofia. A filosofia existe, segundo Epicuro, para libertar a alma dos equívocos e das crenças que nos atemorizam. Então a filosofia existe para conduzir a libertação do homem. Uma libertação que deve acontecer por meio da conquista da serenidade, da conquista do autocontrole racional e da conquista do prazer, mas o prazer guiado pela razão. E voltaremos aqui, a esse ponto do prazer guiado pela razão. Então, a filosofia para Epicuro tem uma tripla natureza. Há três partes na filosofia. Em primeiro lugar, a parte da lógica, da teoria do conhecimento, com a qual nós podemos distinguir o conhecimento verdadeiro do conhecimento falso. A segunda parte é a parte da física, que nós podemos conhecer, com a qual nós podemos conhecer cientificamente a estrutura da realidade. E finalmente nós temos a parte mais importante, que é a ética, que é a parte que nos ajuda a conduzir bem a vida na direção da felicidade. E para Epicuro, tanto a lógica ou a teoria do conhecimento, quanto a física ou a ciência, só existem em função da felicidade do ser humano. Ou seja, existem para fornecer a serenidade necessária à nossa alma. Então, toda a ciência existe em função do ser humano. Nós queremos conhecer melhor a realidade para deixarmos de lado certos medos irracionais, certos pavores, certos fantasmas
né? Conhecemos a realidade justamente para provar para nós mesmos que nós não devemos temer nenhum fenômeno natural. Então, esse é o sentido da ciência para Epicuro. E como é que é, em primeiro lugar, a lógica de Epicuro, a teoria do conhecimento de Epicuro? O conhecimento para Epicuro vem pelos sentidos. Ele era um empirista, aquilo que nós chamaríamos modernamente de um empirista. Para ele, o conhecimento vem dos sentidos. E essa impressão sensorial produz em nós memórias. E essa memória é ativada toda vez que nós usamos um conceito. E um conceito para Epicuro é uma antecipação da coisa. Por exemplo, se nós pensamos no conceito de homem, nós não precisamos ter um homem na nossa frente, mas nós visualizamos esse homem. Então é uma espécie de antecipação, e que em grego é prolepsis. Então, para Epicuro, o núcleo do conhecimento está na prolepsis, ou na prolepse, está na antecipação, está no conceito, que é a antecipação de alguma coisa, ou a presença de alguma coisa por meio da memória. E quando nós temos em nossa mente um grande número de antecipações, de conceitos, né, daquilo que Epicuro chamava prolepsis, nós podemos começar a encadeá-los e podemos fazer juízos. E os juízos podem ser verdadeiros ou falsos. E qual é o critério do juízo verdadeiro? Ou seja, qual é o critério de uma afirmação verdadeira? Muito simples para Epicuro. A afirmação verdadeira é aquela que concorda com os fenômenos que nós percebemos com os sentidos. Se concorda com o que nós estamos vendo, ouvindo, percebendo, é verdadeiro. Se não concorda, não é verdadeiro. Mas há alguns fenômenos que nós não podemos conhecer diretamente. Por exemplo, não percebemos os átomos. Os átomos são muito pequenos. Então Epicuro afirma que não só é verdadeiro, ou podemos considerar verdadeiro, aquilo que concorda com os nossos sentidos, como também aquilo que não entra em contradição com os nossos sentidos. E a existência de átomos, por exemplo, não entra em contradição com os nossos sentidos. Pelo contrário, ajuda a explicar uma série de fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno de que a água, aos poucos, pode impregnar as rochas. E a água pode passar por dentro das rochas, né? Lentamente, mas faz isso. E isso é possível se as rochas e se a água forem compostas de átomos, isto é, de uma pequena quantidade de matéria cercada de um grande vazio. E o atomismo pressupõe justamente isso, que a matéria é composta, que tudo é composto de uma pequena quantidade de matéria e de muito vazio. Então, por exemplo, se eu pego essa caneca, parece sólida, mas ela parece sólida porque os átomos são muito pequenos e o vazio, embora componha a maior parte dessa caneca, também está ali cercado por átomos, né? E o meu próprio corpo é feito de átomos. Então parece sólido, mas é de fato uma composição entre sólido e vazio. E aos poucos as coisas se interpenetram, né? Porque há um espaço vazio entre os átomos. É isso que explica, por exemplo, também o fenômeno de que o calor atravessa as paredes. Então a água entra nas rochas, o calor atravessa as paredes. E todos esses fenômenos de interpenetração de um elemento em outro podem ser explicados pela existência dos átomos. Então, os átomos, embora não sejam visíveis, constituem uma boa explicação, uma explicação que nós podemos considerar verdadeira, porque não entra em contradição com o que nós percebemos
E mais ainda, torna explicáveis alguns fenômenos que nós percebemos, né? Então, esses átomos, para Epicuro, assim como eram para Demócrito e para Leucipo, são pequenas partículas indivisíveis, muito pequenas, a ponto de não podermos enxergá-las, infinitas, uma quantidade infinita, e que está em constante movimento, num movimento livre e infinito. Agora, Epicuro adiciona uma característica aos átomos que não estava presente em Demócrito e em Leucipo. Epicuro, para Demócrito e Leucipo, os átomos chocam-se de modo meramente mecânico. Isto é, não há muito espaço para o aleatório nos átomos, porque o domínio dos átomos é o domínio da mecânica, isto é, o domínio da necessidade e não do acaso. Epicuro introduz um elemento que é o acaso, que é um desvio aleatório, imponderável nesses movimentos infinitos dos átomos, né? E esse desvio, que ele chamava de clinamen, constituía o fundamento de tudo aquilo que não era necessário na natureza. Então, na natureza existe um elemento de necessidade mecânica e existe um elemento de imponderável. E é justamente nesse imponderável que se localiza a liberdade do homem. É justamente o clinamen que torna possível que o homem conheça e viva em liberdade. Isto é, o homem não é um ser meramente mecânico, não é um ser sujeito à necessidade. O homem tem algo de imponderável também, né? Então, tudo é composto por isso. Tudo é composto pelos átomos, tudo é composto por átomos que seguem uma lei mecânica, mas também se desviam aleatoriamente. E assim nós temos o nosso corpo e a nossa alma. Isto é, quando nós compreendemos cientificamente que nós não passamos de átomos, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, e o nosso próprio pensamento é composto de átomos, né? Embora átomos que não estejam sujeitos à necessidade, nós podemos deixar de lado tanto o medo dos deuses, do julgamento de uma vida depois da morte, porque não existe vida depois da morte, quanto o próprio medo da morte, porque a morte nada mais é do que a desagregação dos átomos dos quais somos compostos. Essa é a base, de fato, tanto lógica quanto física do pensamento de Epicuro. A lógica da teoria do conhecimento, que vem dos sentidos, que é uma teoria, enfim, empirista, e uma física que é materialista e é atomista, ok? Mas tudo isso com um propósito ético, de libertar o homem. Agora, há um outro aspecto também da vida ética para Epicuro que é muito interessante. Por quê? A libertação dos medos é o primeiro passo e o passo mais importante para que nós possamos alcançar a tranquilidade da alma. Mas há um outro elemento na nossa vida que nos tira a tranquilidade, que não é o medo, é o desejo. Nós somos movidos pelo medo e pelo desejo. Nós somos movidos para evitar aquilo que vai nos causar o sofrimento e para buscar o que vai nos provocar o prazer. E todo desejo e todo sofrimento, né, todo desejo de prazer e toda
fuga do sofrimento, para Epicuro, está ligada ao aspecto material da vida. Todavia, há uma diferença aqui entre a perspectiva de Epicuro e a perspectiva de Aristipo, a perspectiva cirenaica. Vocês talvez se lembrem do fato de que para Aristipo há prazeres ativos e prazeres passivos, prazeres do movimento e prazeres do repouso. E a filosofia cirenaica afirma que os prazeres do movimento, os prazeres ativos, devem ser privilegiados. Isto é o prazer do sexo, o prazer da boa comida, o prazer da boa bebida, o prazer do luxo, o prazer que demanda de nós uma certa ação. Esses são os maiores prazeres, e quanto maior o prazer, maior é a felicidade para o cirenaico. É claro que o cirenaico também faz um certo julgamento em função da necessidade de evitar os excessos que produzirão a ausência do prazer. Para o cirenaico, por exemplo, a pessoa que se torna viciada, seja no sexo, seja na droga, seja na comida, chega um momento que deixa de ter prazer. Então a pessoa deve cuidar para evitar chegar nesse ponto, do vício, porque assim ela perderá a sua capacidade de sentir prazer e aquilo se torna uma necessidade, simplesmente uma necessidade física. Então há um certo elemento aí no cirenaicismo de um controle racional dos prazeres, mas esse elemento é muito mais evidente na filosofia epicurista. E Epicuro, ao contrário de Aristipo, afirmava que os maiores prazeres não eram os prazeres ativos, eram os prazeres passivos. Não eram os prazeres do movimento, eram os prazeres do repouso. Por quê? Ele estava pensando no tipo de prazer que constituía a vida feliz, que era o prazer da ausência da dor e da ausência de perturbações. Ou seja, o prazer está em certo tipo de ausência e não na presença daquilo que lhe causa prazer. Então, para Epicuro, o mais importante passo que nós podemos ter na vida em direção à felicidade é evitar aquilo que pode causar a nossa dor do corpo, evitar os comportamentos que podem nos causar dor e evitar os comportamentos que nos perturbam a alma. Isto é, a chave da felicidade para Epicuro está na nossa atitude, está no nosso comportamento, está na nossa liberdade. Epicuro é um filósofo da liberdade. E mais, da liberdade interior. A ataraxia e a aponia podem ser alcançadas por meio de uma espécie de um cálculo utilitário, um cálculo utilitarista. E nós veremos o utilitarismo na modernidade, como Bentham, como Mill, procuram fazer esse cálculo, e de certo modo eles são influenciados, de certo modo, pela filosofia de Epicuro, nesse sentido. Mas Epicuro propunha-se a dar uma regra, um algoritmo muito simples para nós verificarmos que tipo de cálculo, ou que tipo de elementos nós deveríamos colocar no cálculo da nossa felicidade. O que vai produzir a ausência de dor, o que vai produzir a ausência de perturbação da alma. E para ele,
todo esse cálculo estava resumido justamente naquilo que nós devemos ou não devemos desejar. E veja, primeiro ponto da ética de Epicuro é a libertação dos medos. E o segundo ponto é o nosso controle dos nossos desejos. E o que nós devemos desejar e o que nós não devemos desejar? Para Epicuro, há 3 tipos de desejos. Em primeiro lugar, os desejos vazios, que não são naturais e não são necessários. E o que seriam esses desejos vazios? Seriam os desejos que não garantem a permanência da imperturbabilidade, não garantem a permanência da ausência de dor. São desejos de coisas, no fundo, irreais. E são desejos, mais importante, que não podem ser plenamente satisfeitos. Exemplos desses desejos. O desejo de imortalidade. Ninguém é imortal, então ninguém pode querer ser imortal. Alguém que queira, ou que tenha ilusão de alcançar a imortalidade de algum modo, seja por meio da ciência, seja por meio de seus feitos artísticos ou atléticos, ou por meio da política, ou por meio da literatura, os imortais da Academia Brasileira de Letras, né? Os imortais heróis do esporte, ou heróis políticos. Qualquer um que queira alcançar a imortalidade por qualquer meio, né, vai se frustrar. Porque, assim, não está nas mãos de ninguém a imortalidade. E mais, ela não pode ser a rigor obtida pelo ser humano. A imortalidade pertence aos deuses, não aos homens. Além da imortalidade, a ilusão do poder, a ilusão do sucesso, o dinheiro, a riqueza, a fortuna econômica, a fama. Todos esses são desejos que são vazios, porque são desejos que não satisfazem o ser humano. E quanto mais o indivíduo tem, mais ele quer. Quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. Quanto mais status ele tem, maior o seu status, mais status ele quer. Quanto mais riqueza ele tem, mais riqueza ele quer. Quanto mais fama ele tem, mais fama ele quer. Então, trata-se de um conjunto de desejos que só produzem mais desejos e não saciam nenhuma necessidade humana. São desejos produtores de mais desejo, de infinito desejo, de um desejo infinito, né? E, portanto, de um vazio infinito. Então, esses são os desejos não naturais, não necessários, e desejos que são essencialmente vazios, são produtores de mais desejo. Mas há também os desejos naturais necessários e há os desejos naturais não necessários. Os desejos naturais são aqueles que fazem parte da vida orgânica do ser humano, né? Então, por exemplo, nós temos inúmeros desejos. Desejos por comer, por beber, por nos exercitarmos, né? Desejo pelo sexo, desejo pelo conforto, desejo pelo descanso, desejo pelo sono. Nós desejamos isso tudo. Agora, alguns desses desejos são necessários e outros não. E quais são os desejos necessários? São aqueles desejos que podem ser não somente satisfeitos, como deles depende a nossa própria existência. Por exemplo,
Nós temos desejo por comida. E se não comemos, nós morremos. É um desejo natural e é um desejo necessário. Nós temos desejo por água. E se não bebemos água, morremos. É um desejo natural e é um desejo necessário. Nós temos desejo pelo descanso. Se nós não descansarmos, nós morremos. Um desejo natural necessário. Nós temos desejo pelo sono. Se nós ficarmos, ainda que estejamos descansados, se nós ficarmos alguns dias sem dormir, ou nós ficamos loucos ou morremos de fato. Então, um desejo natural necessário. Então, é necessário ter um certo alimento, uma certa bebida, uma água, um certo conforto, né? Ter um descanso, ter um sono de qualidade. Tudo isso é desejo natural e necessário. Mas existem os desejos naturais que não são necessários. Por exemplo, comer comidas finas, refinadas. Isso é um desejo natural nosso, mas não é necessário. Nós não vamos morrer se não comermos fazão, né? Se não comermos doces elaborados. Nós não vamos morrer. É um desejo natural. Beber bebida alcoólica, bebidas finas, bebidas soft drinks, refrigerantes, bebidas doces, sucos. Tudo isso é um desejo natural. E é prazeroso, mas não é um desejo necessário. Porque se não tomarmos nada disso, não vamos morrer. O sexo é um desejo natural, mas não é um desejo necessário. Porque não vamos morrer se não praticá-lo. Então, há os desejos naturais, como, enfim, comer, beber, dormir, que são necessários também, e há os desejos não necessários. A comida refinada, a bebida refinada, o sexo, o luxo, a vida no luxo, né? Não é necessária, porque nós não vamos morrer se não vivermos assim. E qual é o desafio aqui? O desafio é perceber, em primeiro lugar, que os desejos vazios são a grande fonte de perturbações e de dores da vida contemporânea, da perturbação da alma e da dor do corpo na vida contemporânea. O desejo de fama, de poder, o desejo de riqueza, o desejo de status. Esses são os grandes responsáveis, ou a escolha desses desejos é a grande responsável pelo maior sofrimento na vida em sociedade. E além disso, há alguns desejos naturais que não são vazios, são naturais, mas que produzem também sofrimento. E a busca por esses desejos naturais não necessários produz um certo sofrimento no corpo e na alma. E, portanto, não é que nós devamos eliminá-los, mas nós devemos apreciar esses desejos com uma moderação racional. Não é que nós não possamos beber bebidas alcoólicas, ou praticar o sexo, ou ter algum luxo, né? Ou comer comidas elaboradas, refinadas, mas nós devemos ter a moderação racional nisso. E, enfim, há aqueles desejos naturais que nós podemos ter acesso o tempo todo, que é o conjunto de desejos de uma vida, ou relacionados a uma vida frugal. Uma comida simples, para beber uma água, para dormir um lugar simples, limpinho, né, mas simples. Enfim, o descanso adequado depois do trabalho, mas o trabalho é importante, o trabalho do corpo, inclusive, é importante. Epicuro considerava que o seu jardim
era uma espécie de hospital da alma. E no hospital da alma de Epicuro, ele pretendia curar a alma das pessoas, a existência das pessoas. E ele sugeria exercícios para que as pessoas ficassem melhor, desenvolvessem, aprimorassem a sua vida interior e, consequentemente, a sua liberdade. Porque uma pessoa que se contenta com pouco, que se contenta com um pão e com uma água, e ele dizia exatamente isso, há um trecho escrito exatamente nesse sentido. Uma pessoa que entende um pão e uma água quando se tem fome e se tem sede, como se fosse a mais nobre das refeições, a mais elaborada das refeições de um rei, essa pessoa está livre. Essa pessoa que come um pão e bebe uma água, como se estivesse comendo um manjar dos deuses, libertou a sua alma. Porque quem se contenta com pouco, será feliz com pouco. Quem se contenta com muito, não encontrará a felicidade. Jamais. Porque sempre vai querer mais. Enfim, Epicuro, com seu jardim, realizava exercícios que eram bastante diferentes dos exercícios da escola platônica e da escola aristotélica. E ele fazia questão de ter essa diferença bem marcada. Os exercícios propostos por Epicuro eram exercícios de introspecção, de reflexão, de meditação e também exercícios práticos. Por exemplo, um exercício seria o de passar o dia trabalhando no jardim. E ao final do dia, receber uma refeição simples ou receber uma maçã. E quem trabalhou o dia inteiro e recebe depois uma maçã suculenta, fresquinha, e recebe um belo pedaço de pão e um belo copo de água limpa, essa pessoa vai dar um valor extraordinário a essas coisas pequenas. Quem trabalhou o dia inteiro num jardim e depois recebe o benefício de descansar numa cama bem arrumada, numa cama limpa, depois de tomar um banho e de comer um alimento frugal, uma maçã, um pão, uma água, vai repousar muito bem. E vai passar a dar valor a essas pequenas coisas. E, consequentemente, vai libertar a sua alma. Não somente do medo, que é uma libertação intelectual, mas vai libertar a alma também dos desejos vazios e dos desejos não naturais. Ou seja, Epicuro diferenciava muito a sua escola da escola platônica, mas havia alguns elementos em comum. Platão, no Fédon, afirma que a filosofia é uma espécie de preparação para a morte. É um dos modos de enxergar a filosofia. Filosofar é aprender a morrer. E Epicuro insiste nesse aspecto da filosofia, da sabedoria. Ele enfatizava, insistia que um exercício importante que todos deveriam fazer é meditar a própria morte. Meditar dia e noite sobre a própria morte. E mais, a cada manhã que se levante, de preferência se levantar junto com o sol, pensar que cada dia pode ser o seu último dia de existência no mundo. E de fato, algum dia será o seu último dia, pode ser hoje. E pode ser amanhã, né? Porque vai haver o seu último dia. Mas quando se pensa
que aquele dia, que o dia de hoje, pode ser o nosso último dia, diz Epicuro. Nós passamos a dar um valor extraordinário a cada hora a mais que nós recebemos. Nós deixamos de perder tempo na vida. Nós passamos a considerar cada hora como uma hora importante. Aliás, essa é uma experiência, um exercício, né, que foi experimentado na prática por Dostoiévski. Dostoiévski foi preso e o imperador, o czar, decidiu libertar aqueles intelectuais que estavam ali presos, enfim, Dostoiévski estava entre eles, mas decidiu dar um susto nos prisioneiros antes da libertação. Ele mandou que eles fossem libertados, mas antes da libertação eles iriam para uma execução simulada, uma brincadeira com os prisioneiros. Então o czar mandou que levassem todos os prisioneiros, aqueles intelectuais, para o paredão, que eles fossem vendados como se estivessem no dia da sua execução. Foram vendados, foram amarrados, e todo o pelotão recebeu as ordens de carregar as armas, de mirar. E na hora que o pelotão recebeu a ordem de dar o tiro, nenhum tiro veio. E Dostoiévski depois conta que aqueles foram os momentos mais intensos da sua vida. Os momentos em que ele viveu mais profundamente. Porque foram os momentos em que ele acreditava que seriam os últimos momentos da sua vida, ele quis experimentar tudo o que ele podia, todas as sensações que ele podia, porque ele estava deixando a vida naquele momento, naquele segundo. E depois, quando ele foi libertado, ele nunca mais se esqueceu disso. Ele dizia que ele tentava viver depois cada segundo da sua vida, mesmo que não conseguisse sempre, mas ele tentava viver cada segundo da sua vida, cada hora de sua vida, com a mesma intensidade que ele viveu ao ter a certeza de que morreria no instante seguinte. Foi uma experiência, de certo modo, espiritual, libertadora. E era isso o que Epicuro queria sugerir a todos aqueles que o procuravam no jardim. Que se vivesse a vida de forma intensa, como alguém viveria sabendo que aquele seria o seu último dia na Terra. Ou seja, que não se perdesse tempo, nunca mais. Que não se deixasse passar a vida, né, diante dos olhos. Porque o tempo não se recupera, a vida não se recupera. E podemos de fato morrer a qualquer momento. Enfim, para Epicuro, o discurso do filósofo é sempre um discurso terapêutico, que precisa ser terapêutico. Se não é terapêutico, não tem valor nenhum. E é por isso que ele desvalorizava a metafísica. Ele recusava a metafísica. Ele estava interessado em produzir um estado de alma nas pessoas que conduzisse as pessoas de uma situação em que elas se preocupavam com as coisas mesquinhas da vida até uma situação em que elas redescobriam ou descobriam pela primeira vez a felicidade que estava na simples alegria de viver. Na simples alegria de poder respirar. O prazer de respirar, de beber um copo d'água, de andar de um lado para o outro, de poder botar a mão na terra para cuidar de um jardim. Então, para Epicuro, a escola de um filósofo, uma escola filosófica precisa ser uma clínica. E ele disse exatamente com essas palavras. A escola do filósofo,
a sala de aula do filósofo, o escritório de um filósofo, é uma clínica da alma. E a única ocupação dos filósofos do jardim deve ser a cura da alma, que é a condução de uma situação em que a alma se preocupa com coisas inúteis, com coisas vazias, e tem desejos que não são necessários ou desejos absolutamente inúteis, a uma situação em que a alma se regozija a cada momento pela alegria de estar viva, de estar presente na vida. Então, essa é a filosofia do epicurismo. E é uma filosofia que era tão válida na passagem do século IV para o século III a.C., como é válida em nosso tempo. É uma filosofia que nos conduz a uma liberdade interior que não tem tamanho, né? É de fato uma filosofia da liberdade, uma filosofia da ausência do medo, uma filosofia do direcionamento dos nossos desejos para que nós desejemos aquilo que de fato vai poder nos preencher, aquilo que nós podemos satisfazer e satisfazer nossa alma. Enfim, eu espero que todos vocês, participantes do curso, reflitam sobre essas ideias de Epicuro, sobre as ideias do epicurismo, né? E façam perguntas, façam comentários pelo e-mail, pelas redes sociais. Será um prazer enorme saber o que vocês pensam a respeito disso. E como isso pode ser aplicado, porque evidentemente pode ser aplicado na nossa vida, sem nenhuma mudança, né, sem nenhuma adaptação, como é que isso pode ser aplicado na vida de vocês? Se vocês quiserem responder, será uma alegria ler o que vocês têm a dizer e comentar o que vocês têm a dizer. Entre em contato pelo e-mail, pelas redes sociais, ok? Então eu encerro a nossa aula 39 aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Agradeço a inscrição no curso de filosofia. E eu peço também, se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, que vocês avaliem o nosso curso na plataforma Hotmart. Tem poucas avaliações, embora nós tenhamos algumas dezenas de inscritos, né? Nós temos muito poucas avaliações. Então, se vocês puderem fazer essa avaliação das estrelinhas lá que vocês julgarem adequadas, ficarei muito feliz e muito agradecido, né? Porque isso ajuda enfim, a divulgar nosso curso, ok? Enfim, eu agradeço a companhia de vocês e fiquem com o meu abraço. Um excelente domingo e uma excelente semana. No sábado que vem estaremos juntos novamente. Um abraço.